Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. A gente começa falando sobre as comemorações relacionadas ao dia de Nossa Senhora da Conceição aqui em Caruaru. Desde muito cedo tem uma programação especial sendo realizada na igreja dedicada à Santa, no Marco Zero. O repórter Joel Almeida está por lá e vai passar para a gente informações agora. Boa noite para você, Joel. Oi, Magno, boa noite para você, uma ótima noite também para você que está conosco aqui no AB2. Essa é a festa mais antiga do município. Isso porque a festa de Nossa Senhora da Conceição, ela começou há mais de 240 anos, quando Caruaru nem era considerada um município. Começou com os fundadores, José Rodrigues de Jesus e a esposa dele, que fizeram uma capela dedicada à Santa. E hoje é um dia muito importante para os católicos. Isso porque é comemorado, é celebrado o dia da Imaculada Virgem Maria para os católicos. Vou sair um pouquinho aqui da frente para vocês verem. A procissão ela já começou. O pessoal já dá os primeiros passos, os fiéis que vieram aqui celebrar esse dia muito importante. Você aí de casa deve estar se perguntando, já que é a capela mais antiga, é a festa mais antiga da cidade, por que não é a padroeira do município? Ela não é a padroeira porque essa capela, que está ainda erguida aqui no Marco Zero, ela foi erguida, foi construída em um terreno particular do município. E aí a Nossa Senhora da Conceição ela não pôde, ser considerada como a padroeira de Caruaru. Mesmo assim, ela tem uma importância tremenda. A igreja ela está construída num lugar muito estratégico, no Marco Zero da cidade, onde muita gente passa para fazer preces, orações. É um reduto de fé e também de história. Junto com o repórter cinematográfico Adelson Siqueira, a gente preparou uma reportagem que você acompanha agora. Rua 15 de Novembro, centro da cidade. Este é o endereço do centro comercial, onde passam por dia inúmeras pessoas, carros, motos e ônibus. Diante dessa agitação frenética, do dia corrido e ansioso, é improvável não notar a presença imponente dela. Até quem não é morador de Caruaru conhece ela. E foi a igreja que eu me casei, né? O que é que você acha dela? Linda. Linda e maravilhosa aí. É impossível passar por aqui pela 15 de novembro e não percebê-la. Ela tem mais de 2 séculos de história. Eu estou falando da igreja de Nossa Senhora da Conceição. As fotos antigas mostram um passado de quando os registros ainda eram em preto e branco, mas para a época uma construção imponente. Nesta a igreja só tinha uma torre, nesta outra, depois de uma reforma já tem 2. A feira sempre estava ali, presente. Mas a construção é tão antiga que não há registros fotográficos da construção. Já aqui dentro dá para perceber que a igreja conta uma história pelas marcas do tempo. Essa muito antiga, ainda muito antes da cidade ser considerada um município. Essa capela é uma das mais antigas da região. A igreja remete ao final do século XVIII, quando José Rodrigues de Jesus chegou aqui na região junto com a sua família e ele construiu a capela juntamente com a sua casa, Eu diria que as 3 testemunhas mais antigas da história de Caruaru são a Igreja da Conceição, a Feira e o Morro do Bom Jesus, Porque são muito antigas mesmo. Inclusive, a Capela da Conceição inicialmente não era dessa forma. Ela era muito mais simples, ela era feita de taipa, ou seja, de madeira e de barro, e depois é que foi passando por reformas. O historiador Daniel Silva explica que a cidade começou a se formar e a feira a crescer depois da igreja. A igreja é responsável, podemos dizer, inclusive, pelo surgimento da feira de Caruaru, porque as pessoas da região, vamos lembrar, Caruaru no século XVIII e XIX, era um arruado, Então muita gente da região, dos sítios, porque era muito mais zona rural do que urbana, vinham para a missa e ao vir para a missa traziam suas mercadorias para vender. Então a feira surge em grande parte em consequência da Igreja da Conceição, Elora é arquiteta e pesquisou ainda na faculdade há 9 anos a construção e as reformas da igreja e descobriu muita coisa.
A gente conseguiu perceber que a igreja ela tem algumas características barrocas. A gente não pode dizer exatamente que ela se enquadra no estilo, até porque ele tinha uma suntuosidade, uma questão de ornamentação, do ouro, né, do luxo, que era característica do barroco, porque ele surgiu na época da Contra-Reforma Católica. Então, a gente tinha todas essas características e aqui na igreja ela tem algumas características, porém com menos recursos financeiros, né? Então, a gente tem o dualismo, que é muito característico do barroco, as cores claras e escuras, o profano com o celestial, a gente tem as profundidades, tem a ornamentação, então tem alguns elementos que realmente foram feitos à moda da época, do que era vigente na arquitetura, mas também do que era possível com os recursos que eles tinham. Mas e quanto à padroeira da igreja? Por que Nossa Senhora da Conceição? A devoção é portuguesa. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Portugal, é a rainha de Portugal. Então essa devoção da rainha de Portugal chegou até nós através dos fundadores de Caruaru, que construíram essa capela, não é? Como capela da Fazenda Caruru, ao lado da Casa Grande, e aí espalharam essa devoção aqui nesse lugar. Então é a devoção mais antiga dessa região e de Caruaru. E assim, fincada no coração da cidade, como um oásis, a capela se torna um lugar de refúgio, de esperança. Uma história muito bonita, são 240 anos de história e fé aqui em Caruaru. A procissão nesse momento, ela já está bem adiantada, passa aqui pela rua 7 de setembro, vai fazer o seguinte percurso: Vigário Freire, depois Rua Duque de Caxias, vai dobrar ali, depois da antiga esplanada, vai voltar para a Rua 15 de Novembro até a chegada da igreja. Essa imagem, inclusive, que vocês estão vendo agora, nesse momento, é a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a mais antiga aqui da região de Caruaru, isso porque é a imagem que fica dentro da igreja. Conversando com o pessoal da igreja, a gente até perguntou sobre a imagem de Nossa Senhora da Conceição, se sabe de onde ela veio, quem foi que fez, e não há registros. Vou conversar aqui com alguns dos devotos, dos fiéis. Olá, boa noite, tudo bem? Qual é o seu nome? É Ana Célia. Dona Ana Célia, é importante esse momento, né? Que faz a senhora vir para cá? A fé é a proteção da Nossa Mãe das Dores e da Nossa Mãe da Conceição. O que é que ela significa para a senhora? A proteção, carinho e muita maravilha. É isso, Magno. A procissão ela continua aqui, nesse momento, na rua 7 de setembro. Muita gente aqui. É um momento muito importante, né? Muito, que a gente espera o ano todo. Muitas bênçãos. Um momento muito bonito, com muita fé e muitas preces. Muita gente utiliza esse momento com textos na mão, né, fazendo orações para Nossa Senhora da Conceição. Magno. É isso, Joel. Muito obrigado. Imagens ao vivo aqui de Caruaru. Muita gente, de fato, participando. Obrigado pelas informações, Joel. Agora a gente muda de assunto para informar que o prefeito de Barreiros, que pilotava um ultraleve, fez um pouso forçado na praia. E a polícia prendeu um homem flagrado roubando um moto aqui em Caruaru. Confira agora nos destaques do dia. Um ultraleve sofreu uma pane no ar e precisou fazer um pouso forçado na praia de Pojuca, no Grande Recife, hoje à tarde. Quem pilotava a aeronave era Carlos Arthur Soares de Avelar, conhecido como Carlinhos da Pedreira. Ele é político filiado ao PP e é prefeito de Barreiros, na zona da Mata Sul de Pernambuco. Ele não se feriu. A aeronave havia decolado do aeródromo Coroa do Avião, no litoral norte do estado, em direção ao aeródromo Erval, que fica em Barreiros. De acordo com o prefeito, o motor do ultraleve parou em pleno voo sem causa definida. A polícia prendeu um homem depois que ele furtou uma moto de um entregador no bairro Indianópolis, em Caruaru. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito furtou o veículo, inclusive em frente ao proprietário ontem. No mesmo dia, a polícia recebeu informações de que o suspeito estaria circulando com a moto na BR-104 ainda em Caruaru. Ao ser localizado pelos policiais, o suspeito se desequilibrou e caiu do veículo. Ele não teve o nome divulgado, foi detido e levado para a delegacia de plantão.
A Prefeitura de Caruaru abriu hoje inscrições para uma seleção simplificada para professores. No total, estão sendo disponibilizadas 35 vagas. O edital, no qual constam todas as informações sobre as vagas, está disponível no portal das seleções da Prefeitura de Caruaru, seleções.caruaru.pe.gov.br. As informações também estão disponíveis no Diário Oficial de Caruaru. No próximo bloco, você vai ver a entrevista com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, em que ela fala sobre a previsão de conclusão de obras no interior do estado. De volta com a AB2, na manhã de hoje, a governadora Raquel Lira esteve na sede do Grupo Asa Branca em Caruaru. Ela participou de uma entrevista no AB1 e falou sobre diversos investimentos que o estado deve fazer aqui no interior. Confira alguns trechos. No que diz respeito à adutora do Agreste, por exemplo, que trata da transposição de São Francisco, quanto tempo que a gente viu essa obra praticamente paralisada. Agora ela anda em ritmo acelerado, a gente já conseguiu entregar água em cidades importantes, como a Lagoinha, como Pesqueira, acabamos com o racionamento da água na Lagoinha e a água finalmente chegou aqui em Caruaru. Na medida em que chega aqui, a gente conseguiu também avançar nas obras da adutora de Cerro Azul e na adutora do Alto Capibaribe. Essa adutora de Cerro Azul vem com a barragem de Cerro Azul, que chega a água vindo lá de Palmares, e a adutora do Alto Capibaribe é de transposição de São Francisco, que passa pela Paraíba e volta para cá. Chegou aqui em Caruaru a água de São Francisco. Fomos fazer investimentos para atravessar ali o Salgado e conseguir levar mais água para a estação de tratamento, para que muito em breve a gente esteja anunciando a água de São Francisco para Riacho das Almas, Passira e Cumaru. Ao mesmo tempo, estamos andando em ritmo acelerado com as obras que vão levar água, se Deus permitir, ainda durante o mês de dezembro, para a cidade de Bezerros e para a cidade de Gravatá. Também iremos inaugurar a água do São Francisco na cidade de São Bento Una. Tudo isso vai permitir também que a água de Surubim, que vem ali da barragem do Jucazinho, ela possa ficar exclusivamente para cidades como Surubim, Casinhas, Orobó, que sofrem muito com a falta d'água. Entregamos recentemente, na semana passada, a barragem de Panelas 2, ali em Belém de Maria. É importante dizer que essa barragem ela já conseguiu reter chuvas e cheias já em junho desse ano, maio, junho desse ano. Agora a gente está em obras com a barragem de Gatos, que também tinha sido paralisada com 5% de obra. Demos com o presidente a autorização de início de obras da barragem de Igarapeba e em janeiro do ano que vem a gente vai lançar o edital de licitação para a barragem de Igarapeba. Ou seja, daquelas 5, uma foi entregue em 2018 e, se Deus permitir, já entregamos mais uma em Panelas, vamos entregar a de Gatos e vamos estar em obras com a barragem de Igarapeba e de Barra de Guabiraba durante o ano que vem inteiro. Hoje a gente autorizou já o início de obras e já durante essa semana que vem, nós vamos ter obras começando, que será um novo Biesp em Caruaru. Todo mundo sabe que o Biesp funciona ali no caminho do Alto do Moura, era um lugar improvisado e precisava-se de um batalhão novo. O novo Biesp, com autorização de início de obras, onde funcionava o antigo Comércio Futebol Clube. A gente também autorizou o início de obras do grupamento de bombeiro militar. Aqui em Caruaru, que atende toda a região, a companhia hoje funciona num lugar muito pequeno, vamos ter um lugar adequado. Ao lado disso, fazendo obras como o Complexo de Polícia Científica, cuja obra estava paralisada aqui há mais de 10 anos. E em fevereiro desse ano que vem, nós vamos inaugurar, ao tempo em que nós estamos também concluindo a obra de Salgueiro e demos a autorização para que a gente pudesse construir Garanhuns, Serra Talhada, Floresta e também o Complexo de Polícia Científica na cidade de Petrolina. Estamos fazendo um investimento de 5 bilhões de reais nas nossas escolas, colocando ar-condicionado em todas elas, trocando rede lógica, rede elétrica, reformando banheiro, cozinha, para permitir aos nossos alunos mais acolhimento e aos profissionais o direito de trabalhar num lugar decente. Ao lado disso, construção de novas escolas técnicas, que acontecem não só aqui em Caruaru, mas também escolas técnicas que estão sendo construídas em municípios como Moreno, como Exu, como cidades pernambucanas que sonham em poder ter um espaço de qualificação técnica e profissional. Aqui em Caruaru não é diferente. Temos a Escola Técnica Fernando Lira, que mostra resultados extraordinários, e muito em breve a gente vai poder ter nova escola técnica que vai estar sendo construída aqui.
É importante dizer que somente aqui no Agreste Pernambucano nós estamos investindo mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais em estradas. Já são mais de 1.400 quilômetros de estrada requalificadas em Pernambuco como um todo. E aí a gente pega a estrada de Camusim, a estrada de Sairé, a estrada de Bonito, a estrada de Agrestina, que é essa que passa pela PS-104, a retomada das obras da BR-104, com todo o complexo de viaduto ali que a gente conseguiu construir e já entregar na entrada de Santa Cruz de Capibaribe, a PS-130 em Taquaritinga do Norte, vertentes, e obras que são esperadas há muito tempo pela nossa população, a PE-95 praticamente pronta, toda requalificada, a estrada de Surubim Cumaru também, e a gente vai conseguindo interligar e dar o direito do povo de Pernambuco ir e vir. Os investimentos estão acontecendo e toda vez que a gente anuncia uma obra nova, é motivo de festa. Agora a estrada do Murici, a estrada do Rafael, a estrada do Autódromo, são novas obras, hoje autorizadas para começo dessas obras já pelos próximos dias. A gente lançou o edital agora, o que a gente está chamando de novo Hospital Regional do Agreste. Atrás desse prédio que a gente conhece, quem passa aqui obviamente usa esse serviço, vai subir um prédio novo que vai poder acolher melhor aos cidadãos e cidadãs pernambucanos, inclusive criando um retaguarda de proteção para que as pessoas não precisem se deslocar para a capital. E também um Hospital Dom Moura em reforma permanente, desde que a gente chegou no governo, trocamos equipamentos, abrimos UTI infantil, abrimos centro de imagem, o hospital hoje já tem nova roupagem, contratamos profissionais, mas o que a gente precisa mesmo é do Hospital Mestre Dominguinhos, que a licitação já foi para a rua e a gente muito em breve vai estar podendo dar autorização de início de obras e ele vai ser construído ao lado da maternidade de Garanhuns, que as obras já começaram, assim como as obras da maternidade de Serra Talhada, Oricuri, Igaraçu e como a gente inaugurou o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano, completando as 5 maternidades que a gente se comprometeu a fazer aqui em Pernambuco. Comunidades quilombolas enfrentam uma luta histórica para reconhecimento das terras em Garanhuns. Hoje, produtores rurais que disputam essas áreas participaram de uma audiência pública na Câmara de Vereadores. Leonardo Costa tem informações para a gente. Boa noite para você, Leonardo. Oi, Magno, boa noite para você e para quem acompanha a gente no AB2. O plenário vereador Álvaro Brasileiro Vila Nova ficou lotado. A audiência é realizada no âmbito da Comissão de Desenvolvimento Rural, Sustentável e Solidário da Câmara de Vereadores de Garanhuns começou no meio da tarde e durou mais de 2 horas. O debate foi convocado após levantamento fundiário e delimitações feitas pelo INCRA, que apontam demarcação de cerca de 4.000 hectares de terra localizados entre os sítios Estrela, Estivas e Timbó, em Garanhuns. Os proprietários das terras demarcadas afirmam que se sentem prejudicados pelo processo, que visa a desafetação, retirada do poder ou direitos sobre a área, em favor de entidades representativas das famílias quilombolas. Já lideranças quilombolas defendem a legalidade do processo de regularização fundiária, segundo eles, garantido pela Constituição Federal. O INCRA não enviou representante para a audiência. Os Ministérios Público Federal e Estadual também não enviaram representantes. Participaram da reunião vereadores, produtores rurais e representantes das associações, como a Associação Avícola de Pernambuco e a Associação Agrícola dos Produtores e Criadores de Garanhuns. Daqui eu vou me reunir com a mesa diretora, com os vereadores, e a gente vai estar à disposição dos produtores para a gente ir ao INCRA, né? Já que ele não veio até a gente vai até o INCRA para ver a posição do INCRA. A gente segue acompanhando essa situação aqui em Garanhuns. Magno. Obrigado pelas informações, Léo. E olha só, depois do intervalo, saiba mais sobre as regras de trânsito em relação ao uso de faróis, que os motoristas precisam ficar muito atentos. Existem regras de trânsito em relação ao uso de faróis que os motoristas precisam ficar muito atentos. Até mesmo a troca de lâmpadas só pode ser feita com a autorização do Detran. Dirigir com o farol do carro aceso durante o dia já está no costume dos condutores há muitos anos, desde quando foi instituída, em 2016, a medida que prevê o uso do equipamento de forma obrigatória durante o dia em todas as rodovias. Mas alguns pontos ligados ao uso do farol do veículo precisam ser observados com cuidado na hora de conduzir um carro ou uma motocicleta.
todo veículo, seja ele carro ou moto, deve respeitar padrões de fabricação na utilização de lâmpadas adequadas. Em muitos casos, o crescente número de modificações das especificações de fábrica tem acarretado em problemas nas vias. Esse especialista em trânsito explica que antes a mudança das lâmpadas de faróis eram permitidas, mas uma alteração na lei de trânsito proíbe a mudança na maioria dos casos. A legislação prevê, isso é uma normatização do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, que só pode substituir o sistema de iluminação original por outro que seja previsto pelo fabricante. A substituição por um tipo de lâmpada que não esteja previsto na literatura oficial do fabricante caracteriza infração por alteração no sistema de iluminação. Ângelo, que é agente da Polícia Rodoviária Federal, explica também que qualquer alteração, mesmo que esteja dentro da regulamentação técnica do veículo ou mesmo permitida pelo Detran, deve passar pelo órgão. Qualquer alteração que você queira fazer no seu veículo, você tem que pedir autorização ao Detran, que é o órgão de trânsito. Ele constando no documento a alteração, nenhuma fiscalização vai se opor a isso. Então, qualquer alteração que você queira fazer no veículo, esse veículo vai ser passado por um CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, uma oficina credenciada do Detran, aliás, do Inmetro, perdão, vai dar esse certificado, que vai ser colocado no CRLV do veículo. E essa autorização faz com que, quando você for parado, for fiscalizado, essa autorização é válida e você poderá transitar normalmente. O aumento de casos onde ocorre a alteração dos padrões originais do veículo, em sua grande maioria, são identificados pelo desejo dos proprietários de aumentar a intensidade da luz dos faróis ou unicamente por questões estéticas. Desde 2021, o Código Brasileiro de Trânsito prevê que não é permitida a utilização de lâmpadas incorretas nos faróis dos veículos. Essa troca pode acarretar em multa grave. E na hora da abordagem, os agentes de trânsito têm uma maneira específica de analisar se o farol teve ou não alteração das lâmpadas. Quando o policial aborda um veículo, ele verifica, ele tem um conhecimento dos tipos de lâmpadas que já saem de fábrica e verifica se houve ali uma alteração no sistema de iluminação. Se houve essa alteração, o veículo é notificado, é autuado, é uma infração grave de R$ 195,00, 5 pontos no prontuário do proprietário do veículo, e caso ele entenda que aquela alteração que foi feita no veículo ali não comprometa a segurança, que aquele carro possa sair dali para consertar aquele erro, aquele defeito, ele pode ser liberado e é feita uma retenção eletronicamente do documento do veículo e dado um prazo geralmente de 5 dias para que a pessoa detentora do veículo consiga consertar aquele erro. No trânsito, os condutores precisam também ficar atentos ao uso correto do farol, para que não haja prejuízo aos demais, como o uso indevido do farol alto em determinadas situações. A utilização da luz alta do farol ela só pode ser feita, isso é uma regra de circulação básica prevista no Código de Trânsito Brasileiro, em vias não iluminadas, exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo, senão você vai acabar ofuscando o condutor que vem em sentido contrário. E utilizar o farol alto para o condutor que vem em sentido contrário, gerando uma situação de risco à segurança, também é infração de trânsito de natureza grave, com 5 pontos no prontuário do infrator e uma multa de R$ 195,00. E nesse caso é uma infração que ela pode ser constatada sem abordagem por parte do agente da autoridade de trânsito. Em alguns casos, os veículos são equipados com faróis de milha e neblina. Nesse caso, o uso deve ser ainda mais responsável. Exemplo de Antônio, que sempre toma todos os cuidados. Eu faço o possível para andar sempre o mais correto possível. Uso a lâmpada certinha do carro para garantir a segurança, que está perigoso, À noite é um perigo muito grande encandear o próximo e acontecer um acidente, E amanhã o programa CBN Caruaru traz as principais informações de nossa região na Rádio que Toca Notícia. O entrevistado será o presidente da Câmara de Vereadores de Caruaru, Bruno Lambreta. O programa CBN Caruaru começa às 9 da manhã na Rádio que Toca Notícia. E assim a gente encerra mais uma edição do AB2, agradecendo a você pela audiência. Até amanhã.